Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Abra lá, Evangelho de Marcos, capítulo 2. E a gente vai ler um texto da Palavra de Deus que eu tenho pensado ao longo da semana. Eu queria compartilhar com você algumas lições aqui desse texto de Marcos 2, do 1 ao 12. Marcos 2, do 1 ao 12. Diz assim, ou liga a tua Bíblia ou acompanha aqui no telão junto conosco. Poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Como é bom cantarmos a Ti, Pai, orarmos com os irmãos, escutarmos, Deus, testemunhos de respostas. E no momento agora, Deus, que a gente se prepara para ouvir o que o Senhor vai falar conosco. O Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, para que a boa palavra, a semente do Teu Evangelho, possa cair em terra boa, perfeita, e possa multiplicar, Pai, 100 por 1, Pai, e a gente possa realmente sair daqui alimentados pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você já parou para pensar que muitos encontros de Jesus, as pessoas iam até Jesus com uma causa muitas vezes perdida. Às vezes era uma situação que era necessária uma libertação, às vezes uma cura física, às vezes era algo que estava acontecendo. E essas pessoas, elas tinham encontros com o Senhor. E é interessante pensar que esses encontros que se davam com Jesus, tinha algo de especial. A palavra de Deus vai dizer que nesses encontros, Jesus dava uma palavra no final dizendo o seguinte: olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te moveu até aqui e você alcançou essa bênção, essa graça. É interessante pensar que as respostas aqui, obrigado, Sandra, essas respostas aqui, elas tinham essa fé como base e mostravam então que essa fé, ela transpunha algumas barreiras, ela rompia barreiras. Então eu lembro da caso da mulher com fluxo de sangue que atravessou no meio da multidão, tocou na orla de Jesus, no manto de Jesus, na orla do manto, e foi curada de uma enfermidade que ela sofria há 12 anos. Ela transpôs barreiras, ela foi no meio da multidão, ela se escondeu, ela tocou e de Jesus saiu o poder e ela foi curada. Nós temos vários relatos, como desse homem, os amigos que transporam algumas barreiras para poder ver o seu amigo curado. E é interessante pensar que nessas histórias da fé que nos faz transpor barreiras, muitas dessas barreiras são quebradas e são transpostas, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, né? Mas elas são por pessoas terceiras. Um amigo, um filho. Então as pessoas chegavam diante de Jesus: olha, minha filha está acamada. Olha, o meu filho está endemoniado. Olha, a minha filha, né, tem um problema. Olha, o meu soldado lá precisa de uma intervenção. Então eles clamavam por uma pessoa querida, por uma pessoa amada, por um amigo, um companheiro, alguém da sua família. E Jesus também atendia e respondia à fé, às vezes, do pai, às vezes à fé do patrão, do amigo ou do familiar.
Então, muitas pessoas iam até Jesus, transpunham barreiras para que pessoas da sua casa fossem abençoadas. E é interessante pensar que talvez tem muita pessoa aqui hoje nessa mesma situação. Talvez você até tenha os teus pedidos, talvez você até tenha as tuas questões, até você tenha o teu caderninho de oração, talvez você deixou os teus pedidos ali atrás, ou pode deixar depois. Mas quantas vezes nós estamos pedindo por uma outra pessoa? Quantos pais estão pedindo pelos seus filhos? Ou quantas pessoas estão pedindo pelo seu marido, pela sua esposa, estão pedindo por alguém que está enfermo, um amigo do trabalho, ou tantas outras. E nós estamos essa história de pessoas que transpuseram, né? Essa palavra podia ter achado uma palavra mais fácil, né, para repetir, mas que foram além por causa da sua fé. E eu quero pensar um pouco na história e tirar algumas lições de algumas barreiras que a gente pode vencer através da fé. A gente pode vencer essas barreiras, atravessar as barreiras que surgem mediante a fé. E eu queria pensar um pouco para a gente entender como é que é o cenário dessa história tão bonita da gente ler, tão, né, incrível, parece até cena de filme. Nós temos a história de um homem que era paralítico. Esse homem não podia andar. E nós estamos falando de uma pessoa paralítica há 2000 anos atrás. Eu gosto de fazer a cena na cabeça do que está acontecendo. Esse homem não tinha nenhum tipo de auxílio do governo, ele não tinha nenhum tipo de recurso, não havia calçada rebaixada, guias ou ambulância do SUS que pudesse pegar ele, levar para uma consulta médica. Pelo contrário, uma pessoa nesse estado ela era totalmente carente de ajuda para você imaginar ir no banheiro. Uma pessoa nesse estado não tinha aquele saco de colostomia, não tinha fralda geriátrica nessa época. Então, para ele fazer até as suas necessidades, ou se locomover ou de um lugar para o outro, ele precisaria de muita ajuda. Ele precisaria que pessoas o ajudassem. E essa pessoa, então, ele estava ali, provavelmente sem recursos, sem dinheiro, sem nada. Só que ele tinha o mais importante, talvez aqui, com certeza o mais importante, ele tinha amigos. E aí, Jesus está nessa cidade e os amigos ouvem falar, né? E eles falam, poxa, Jesus está lá numa casa pregando, está chegando, então está dando a hora da pregação, ele está lá. E aí ele começa uma agitação na cidade, as pessoas começam a sair da sua casa para ir escutar Jesus. Jesus fazia milagres, maravilhas, e eles pensaram, olha, se a gente levar, e aí com todo respeito eu vou chamar o rapaz aqui, o paralítico de Zé, tá bom? Que nos ajuda aqui a entender e a lembrar do nome, tá bom, Zé? Então não, beleza, tem o Zé aqui também. Mas eles falaram assim, Zé, vamos fazer o seguinte, vamos te levar lá, e Jesus vai te curar. Jesus vai fazer uma obra na tua vida, isso vai ser maravilhoso. E aí eles pegam, provavelmente num lençol, numa maca ali que fala, mas provavelmente um pedaço de pano, cada um pega de um lado, literalmente assim, né? E eles vão levando o Zé pela cidade. Só que como eles estão levando o Zé, eles vão ficando para trás, as pessoas vão passando na frente, vão correndo para ouvir Jesus, pegar a bênção primeiro. E a casa fica cheia de pessoas, lotada de pessoas. Tinha pessoa para o lado de fora, sentada no beiral, dentro da cozinha, né? Tinha pessoa que não dava mais para se locomover. Provavelmente Jesus num cantinho da casa. Eu não sei se você já tentou fazer festa com muita gente numa casa pequena. Eu já tentei. Mais ou menos, eu imagino que a cena era essa, tá? É aquela coisa assim, se eu entrar para comer salgadinho, eu vou ter que voltar com um prato muito cheio, que eu não vou voltar de novo para entrar, né? Muita gente. E aí provavelmente estava essa muvuca e eles chegaram com o Zé. E aí estava a gente para fora, a gente do lado, todo mundo escutando Jesus, e ninguém se apercebeu ou quis dar licença. Ninguém quis abrir uma abertura. Provavelmente alguém dos amigos tocou e falou, olha, a gente está com o Zé, a gente precisa chegar até Jesus. Falou, não, olha, eu cheguei primeiro. E eu estou atrás também da minha bênção, talvez foi a cena ali que está se ocorrendo. E aí, então, eles pensam, né, poxa vida, a gente veio até aqui. Mas eu acho que esses amigos, eles eram amigos mesmo. E eles têm, então, uma ideia, eu acho que um lá no meio fala o seguinte, olha, eu tive uma ideia. E aí os amigos que são meio doidos e topam algumas ideias meio mirabolantes, ele fala, qual que é a tua ideia? Fala pra gente. Fala, olha, e se a gente subisse com o Zé em cima do telhado, tirasse o telhado, eu vou lá na minha casa, pego uma corda, e a gente fosse descendo ele até na frente de Jesus. E aí um olhou e falou, rapaz, que ideia incrível. Fala a verdade, né? Se fosse a gente ia falar, para, você vai destruir o teto da igreja, o teto da casa do cara, como é que a gente vai pagar isso depois? Não, deixa o Zé, a gente fica aqui no final.
Mas eles toparam, eles foram audaciosos. Falaram assim, não, vamos lá. Nem que depois a gente conserta de novo, eu sei mexer com o telhado, a gente refaz o telhado para o dono da casa, mas vamos lá. E eu fico imaginando como é que eles subiram com o Zé no telhado. Já parou para pensar? Foi por escada? Eu fico pensando se eles amarraram ele e foram puxando, e um foi empurrando assim, pelo pé, fazendo escadinha, não dava, né, porque não tinha força nas pernas, e como é que eles levaram lá em cima? Eles deram um jeito, mas eles subiram em cima do telhado, e eu acho que começou um barulho em cima do telhado. Daí não sabia se era gambá, se era rato, o que era. Jesus, acho que olhou, começou a cair umas poeiras. E o pessoal começou a ficar estranho, Jesus, né, tentando pregar, e aquela poeira caindo, de repente surge o rosto de um lá. É aqui mesmo. Estamos na frente de Jesus. E eles já fizeram uma bagunça. Começaram a arrancar parte do telhado, eles abriram um buraco, e eles começam, então, a descer o Zé. E eles têm que descer de forma coordenada, para que o Zé não caísse, né, em cima de Jesus. Já imaginou? Ia ficar registrado. Então eles vão descendo, solta um pouquinho, o Zé grita, cuidado, cuidado que vocês vão me derrubar e tal, e vão descendo. E ele chega de frente de Jesus. Jesus olha para cima, e eu acho que os amigos estão lá em cima, com os 4 rostos, dando uma risadinha assim. É isso aí, Jesus, conseguimos. Feliz da vida, né? O plano deu certo. E Jesus olha a fé. Vai dizer que os pecados desse homem estão perdoados. E aí os fariseus questionam no coração e Jesus cura aquele homem. E ele começa a glorificar, e todo mundo glorificar a Deus. E eu queria tirar algumas lições desse texto de um homem que vai trazer a palavra de Deus, que ele não conseguia ir até Jesus. Já imaginou o desespero de uma pessoa de não conseguir? Ela vê que Jesus está numa casa, que talvez Jesus pudesse curá-la, mas ela não tinha condições físicas, ela não tinha condições nenhumas de chegar até Jesus. Mas ela não tinha como talvez pagar um Uber para levar ela, não tinha ninguém, mas essa pessoa ela tinha amigos. E esses amigos, eles não queriam nada em troca, porque essa pessoa não poderia oferecer nada, era uma pessoa que tinha uma vida talvez muito precária, muito difícil. Então esses amigos, eles fazem um ato de amor, e eles creem até o último. Eu imagino que eles estão descendo aquele homem, porque eles falam, esse homem, nós não vamos subir ele de volta, nós não vamos voltar para casa te carregando, Zé. Você vai voltar andando. Você imagina o coração do Zé, daquele homem. Ele devia estar cheio de fé, por causa dos amigos falando o seguinte, olha, a gente não vai te carregar de volta, você vai voltar andando. Nós vamos te levar até Jesus, custe o que custar. Então nós vamos tirar aqui umas lições desses homens que transporam algumas barreiras, da fé desses homens, da fé desse momento que fez com que esse homem conseguisse chegar até Jesus. Esse homem fosse curado, esse homem fosse perdoado e as pessoas glorificassem a Deus. Por isso que eu quero falar de uma fé que rompe barreiras. Amém? Uma fé que rompe barreiras. E a primeira barreira que eu tiro de lição e eu aprendo com esse texto, que foi rompida aqui, que foi vencida, foi uma barreira física. Havia uma limitação física. Havia algo que precisou de muita força, dedicação e criatividade. Esses homens foram muito criativos. Fala a verdade. Essa cena, eu vou falar para Deus passar no telão do céu, falar, passa a cena do paralítico descendo, como é que eles subiram esse homem? Eu vou conversar com ele, você ficou com medo de cair, porque é uma cena muito, né, diferente, muito legal de se narrar. Mas esses homens, eles tiveram que romper essas barreiras. Por quê? Porque o paralítico não andava. Havia uma questão do telhado que precisava ser removido. Havia uma barreira física que impedia de locomoção. Oi, filha. Tudo bem, filhinha? Já está andando por tudo já, minha filha, né? E então ele estava nessa expectativa. E sabe, queridos, eu vou aprender que quando nós temos fé, nós precisamos aprender com esses homens a romper as barreiras para levar as pessoas até Jesus. Às vezes a gente tem pessoas que a gente quer apresentar Jesus para elas. Pessoas da nossa casa, da nossa família que precisam conhecer o amor de Deus, que precisam ser libertas, curadas, saradas, transformadas. Talvez essas pessoas, elas precisam que o evangelho e o perdão de Deus chegue até o coração delas. Mas nós precisamos, às vezes, aprender a romper essas barreiras físicas. Pessoas que não conhecem Jesus. E que, como amigos, o que nós podemos fazer para romper as barreiras e levar pessoas ao evangelho?
sermos bons amigos, sermos pessoas que têm fé de que Deus muda histórias, Deus muda vidas, de que Deus cura, de que Deus trata, de que Deus liberta, mas às vezes as pessoas não vão vir até aqui. Às vezes a gente espera que ela faça tudo isso num culto, mas às vezes não vai acontecer num culto. E aí, como é que a gente vai convidar? Como é que a gente vai alcançar o coração dessas pessoas? Nós precisamos de força, dedicação, criatividade para levar a palavra de Deus para as pessoas. Sabe, a gente pode usar tantas ferramentas que Deus nos dá para levar o evangelho para o coração das pessoas. Hoje a gente tem essas mídias digitais. Como a gente consegue alcançar pessoas que jamais viriam dentro da igreja, mas que assistiriam um culto ou alguma coisa que a gente compartilhasse na internet? Você já parou para pensar nisso? Que talvez você possa ser um daqueles que carregam a maca, que segura do lado de um amigo, de um familiar, através das mídias digitais, que você pode compartilhar coisas que edificam a vida de alguém. Talvez ele nunca viria um pastor pregando, talvez ele nunca iria numa igreja, mas ele leria o que você compartilharia. Ele pararia para ouvir, talvez, você gravando uma oração num áudio. Talvez ele jamais pararia para ler a Bíblia no dia a dia. Não porque ele não ame a Deus, talvez, mas simplesmente pela rotina, ele não tem esse hábito, ele está distante do Senhor. Mas talvez a gente consegue, com criatividade, romper a barreira física e levar o evangelho através de um áudio, através de uma mensagem, através de um texto, através de uma postagem, através de uma repostagem, que é tão famosa hoje. Às vezes, a gente está deixando de usar essa criatividade para alcançar as pessoas. A gente posta, e não tem nada contra, você postar um gatinho dando cambalhota, né, uma música, é divertido, né? Mas, às vezes, a gente pode fazer alguma coisa que a gente quebre a barreira daquela pessoa e ela conheça Jesus por um outro olhar. Você já pensou em ter a ousadia e a coragem de você um dia gravar uma live, uma oração, alguma coisa, um vídeo teu, e mandar para alguém, ou colocar na internet? Ah, pastor, mas eu tenho muita vergonha. Mas a gente tem que ter fé que talvez aquela mensagem possa transformar vidas, possam transformar pessoas. Às vezes a gente tem vizinhos que precisam conhecer o amor de Deus, eles não vão, eles estão paralisados por causa da sua vida, por causa dos seus pecados, mas a gente poderia escrever uma cartinha e entregar debaixo da porta, ou convidar para vir tomar um café, ou a gente poderia fazer, talvez, no nosso trabalho, um momento de oração, de devocional, pedir para o nosso patrão, e ter a coragem, a ousadia, talvez, de romper as barreiras, para que o evangelho chegue até o coração, porque aquelas pessoas, elas não vão vir simplesmente, talvez aconteça, né? Isso acontece em alguns momentos, mas o natural não é que ela acorde e fale, nossa, eu vou lá na igreja. Naturalmente ela vai acordar e vai falar, eu vou seguir a minha vida, eu vou matar os leões que eu preciso, e eu vou mendigar aqui porque eu sou um paralítico, eu preciso sobreviver. Mas nós somos aqueles amigos que Deus colocou, que vamos carregar e transpor essas barreiras, que nós vamos ir além. Eu estava pensando, e eu lembrei do testemunho do André. O André e a Dani é a que toca teclado aqui, e o André é o marido dela, que ajuda ela aqui, que nos ajuda no campus, com área de casais, família, né, tem nos ajudado no pastoreio aqui também. E o André, ele se converteu por causa da sua professora de inglês, que decidiu romper as barreiras e começar a levar o evangelho de alguma forma, que o André talvez jamais ia pisar no campus Portão, jamais ia na PIB. Mas ele aceitou conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais desse Deus, por causa da sua professora de inglês. Hoje ele é formado em teologia, a Dani serve no ministério, eles estão trabalhando com casais. Deus tem usado essa família para a honra e glória dele, mas por causa que uma professora de inglês decidiu romper as barreiras da sala de aula e falar do amor de Deus. Que barreiras que eu e você precisamos romper para que as pessoas conheçam o evangelho? Você é amigo de pessoas. Você tem pessoas na tua casa. E nós precisamos, às vezes, parar de falar o seguinte, olha, eu vou correr na frente, vou alcançar Jesus. E às vezes a gente vai falar o seguinte, eu vou mais devagar, mas eu vou ajudar meu amigo a chegar junto. Eu vou levar o evangelho, eu vou pregar do evangelho. Talvez a distância, a doença, talvez tantas outras coisas impeçam.
Até mesmo a estrutura física da igreja faz com que a pessoa não queira. Ela não quer conhecer, ela não quer saber. Ela não está a fim de ir em uma igreja. Mas quando nós, então, agimos como amigos e falamos, olha, você não quer comer uma pizza com os colegas meus? Mal sabe ele que ele está indo para uma célula. E quando ele vê, ele está na frente de Jesus. E quando ele estiver na frente de Jesus, ele vai falar, e agora? E Jesus vai falar para ele, olha, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem pode ser transformado. Sabe, talvez uma pessoa jamais ela vai aceitar participar de alguma reunião eclesiástica ou de um lugar que tenha louvor, porque ela não sabe orar, ela se sente constrangida. Mas se você for lá na casa dela e de forma informal falar do amor de Deus e romper essas barreiras, talvez essa pessoa, o amor de Deus, com certeza, vai chegar naquele coração, o perdão de Deus vai chegar e a vida dela será transformada. Queridos, nós fomos chamados pela fé a transpor as barreiras que impedem, as barreiras físicas que impedem a pessoa de chegar até Jesus. Que impedem. A gente estava falando sobre o poder disso. Eu encontrei um casal aqui na entrada, eu falei, oi, e aí, tudo bem? Como é que vocês conheceram, gente? Descobriram nós aqui. Eu gosto de fazer essa pergunta, né, para saber. Pela internet. Não foi o casal que está ali? Pela internet. São gaúchos, cadê os gaúchos? Depois se reúnem para fazer uma rodinha de mate depois. Chama o pastor. Então, assim, pela internet. Então, às vezes a gente tem tantas ferramentas e nós estamos perdendo, nós fomos chamados para levar essas pessoas até Jesus, a demonstrar esse amor. E as pessoas serem transformadas. Já imaginou se todo mundo aqui pegar os seus amigos, começarem a levar o evangelho e falar o seguinte, olha, eu vou levar essa pessoa até Jesus, transpor as barreiras que talvez ela não consiga, ela está incapacitada de ir. Quantas pessoas vão conhecer o amor de Deus ao longo desse ano? Quantas pessoas vão ter a oportunidade de estar cara a cara com Jesus, face a face com Jesus? E aí sabe como você vai estar? Você vai estar que nem os amigos, você vai estar lá no banco assim, ó. Ele veio hoje, ele ouviu a palavra, uau, a gente vai estar feliz, a gente vai estar bem, porque alguém foi alcançado. Não deixe com que as barreiras físicas impeçam como aquele telhado e aquela logística não impediram esses homens. E sabe o que acontece? Eles tiveram fé, por isso que eles não pararam. Porque se a gente não crê que Deus vai fazer alguma coisa, a gente não faz. Eu não vou nem tentar, Deus não sei se vai mudar a vida dele. Mas se eu creio que Deus muda, eu vou tentar de tudo para que aquela pessoa conheça e ouça do amor de Deus. Segunda barreira que eu vejo que eles transpuseram aqui foi a barreira das pessoas. Pessoas, pastor? Sim. A palavra de Deus vai dizer que aquela casa estava cheia de gente. Você já parou para pensar a insensibilidade desse povo? O Zé estava lá, talvez era conhecido da rua. E ninguém deixou ele entrar, deu lugar para uma pessoa com problemas físicos. Já imaginou? É aquela questão do ônibus, você finge estar dormindo lá para o cara não sentar. Estou dormindo aqui na pregação de Jesus, não estou te ouvindo, não. Foi mais ou menos isso, eles fingiram que não viram. Havia pessoas ali que questionaram o ato de Jesus, os fariseus falando, criticando. Quem é esse cara? Ele acha que ele é Deus. Só Deus perdoa. O que ele está fazendo, falando isso para o Zé? Não pode. Questionando no seu coração. As pessoas foram uma barreira que aqueles amigos, pela fé, tiveram que transpor. Eles não se deteram por causa das pessoas. E sabe, queridos, hoje uma barreira que impede as pessoas de conhecerem o amor de Deus são pessoas. As pessoas, elas criam barreiras. Elas impedem, a multidão impede, muitas vezes, pessoas de conhecerem o amor de Deus. Tá ali, ó. Eu estou aqui num olho na pregação e outro na Elis. Né? Impedem ela de conhecer o amor de Deus. A gente vai pensar que, às vezes, por causa de um discurso religioso, as pessoas não querem saber. Porque, fala a verdade, querido, sabe o que acontece? Tem muito crente chato. Sabe por que, às vezes, o nosso amigo, ou algum familiar, ou pessoas não querem vir para a igreja, conhecer Jesus? Porque tem muito crente chato. Tem muito crente fechando, sendo barreira para o evangelho. Tem muito crente que, em vez de ser amigo, é uma barreira. O cara é duro. Em vez de ele colaborar para levar a pessoa até Jesus, ele afasta a pessoa de Jesus.
Era como aqueles fariseus, era como aquelas pessoas que estavam lá com Jesus, mas foram totalmente insensíveis, antipáticas, não eram amorosas. E elas criaram uma barreira. E hoje existem barreiras que impedem. Existe uma barreira moral, que a gente muitas vezes coloca, o discurso cristão coloca, e as pessoas então se sentem inaptas de fazer parte de uma comunidade. Porque ela sabe que se ela for naquela comunidade, ela vai ser alvo de crítica, de olhares, de condenação. E talvez como os amigos de Jó, né? Tinha um professor meu que falava que era os amigos da onça. Se você está lá na leitura cronológica, você passou por Jó. Os amigos de Jó, sabe o que eles fizeram? Eles foram lá, os amigos de Jó, consolar alguém em sofrimento. Sabe que você está assim, Jó? Porque você falhou. Por causa que você é pecador e tal, e tal. E foram colocando... E Jó falando, mas não, gente, o que vocês estão falando de mim? Eu estou aqui me coçando com um caco de telha, eu estou quase falecendo. E aquelas pessoas toda hora, olha, amaldiçoa teu Deus e morre, olha, porque você está assim. Eram amigos que estavam colocando peso sobre a vida de Jó. Eram amigos que estavam fazendo um antisserviço na vida de Jó. E muitas vezes nós temos crentes, irmãos na fé, pessoas que estão fazendo um desserviço. Estão criando barreiras e estão impedindo que as pessoas que têm necessidade do perdão de Deus, de uma cura do Senhor, cheguem até a frente de Jesus. Porque foi criado, às vezes, uma barreira de que ela não consegue se sentir aceita, porque é colocado, às vezes, um patamar muito alto, parece que todo mundo ali é santo e tudo mais, e aquela pessoa não quer saber. Eu falo, às vezes, muito de rede social, mas é porque está muito, né, faz muito parte hoje do nosso cotidiano. Mas, sabe, às vezes a pessoa está lá na rede social, ela posta uma ideia dela, alguma coisa. Gente, vai lá um monte de crente, desce a lenha. E fala um monte, acha que aquela pessoa vai se converter. A pessoa vai olhar para aquele monte de palavras e vai falar o seguinte, eu não quero esse tipo de pessoa comigo. Lá não é lugar de dar lição de moral. Lição de moral, quem dá é fariseu. Os amigos levam até Jesus e Jesus transforma. Às vezes a gente quer ficar falando e a gente quer, né, mudar as pessoas, às vezes por um discurso muito ofensivo. Mas a gente não tentou de nada para conduzir ela até Jesus, porque é Jesus que perdoa, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu não estou dizendo que a gente não deve andar em santidade. Eu não estou dizendo que a gente não deve carregar e defender os nossos valores. Eu não estou dizendo que a gente não deve amar a Deus com todas as nossas forças. Mas a gente não precisa ser um mala sem alça para fazer isso. Jesus era um cara demais. Eu acho que todo mundo, a casa estava apinhada de gente, porque Jesus era muito legal. Jesus devia estar comendo com o pessoal. Eu não sei se ele estava na churrasqueira. Eu não sei se estava ali na churrasqueira com um chimarrão. Mas estava lá com o povo, e pregando, e ensinando o povo. O povo queria estar perto de Jesus. O povo queria ouvir sobre Jesus. O povo queria, né, ter a graça e alcançar aquilo que ele tinha. E Jesus era radical. E Jesus era santo. E Jesus era filho de Deus. Mas ele sentava na mesa com os publicanos e pecadores. Ao mesmo tempo que ele andava em santidade, ele não era moralista e chato o suficiente para afastar os pecadores dele. Ele convidava para perto. Ele falava assim em amor. Mas sabe como é que ele falava? Ele falava o seguinte, Zaqueu, é o seguinte, eu vou comer na tua casa. Ele não chegou lá e falou assim, Zaqueu, meu Deus, você é homem em cima, que vergonha. Ele chegou, posso ir comer na tua casa? Sentou, comeu com Zaqueu, olhou nos olhos de Zaqueu, conversou com Zaqueu. Aí sabe o que aconteceu? Senhor, eu vou devolver tudo. 4 vezes mais. Aquele homem foi transformado pela ação de Jesus no coração. E sabe, nós vamos aprender que nós precisamos construir pontes, levar as pessoas até Jesus e não criar barreiras. Às vezes a gente quer falar demais para as pessoas e a gente deixou de apresentar o essencial que é Jesus. Que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus tem graça, que Jesus é bom. Eu estava conversando com a Cinha a respeito da conversão dela. A Cinha, para quem não sabe, tinha uma banda de rock do mundo, tocava na rádio, fazia show e tudo mais. E ela tinha uma amiga.
E essa amiga orou 10 anos pela Sim. E eu perguntei para ela, eu falei, amor, como é que foi? Hoje eu perguntei para o André, perguntei para a Sim, falei, como é que foi esse negócio aí da tua amiga? Porque foi a amiga dela que levou ela até Jesus. Ela falou, ela nunca falou nada. A gente saía junto para comer, a gente dava umas voltas junto, e a gente dava risada, a gente brincava, falava sobre tudo, só que ela me convidava às vezes para ir na igreja e orava por mim há 10 anos. Um dia ela pagou um retiro para eu ir. Pagou, carregou ela até Jesus. Orou, pagou, convidou. E naquele retiro assim se converteu. Conheceu Jesus e foi batizada. Mas a pessoa conhecia assim, cabelo vermelho, piercing, brinco, cantava. Mas ela não ficava assim, botando o dedo. Ela falava do amor, convidava, orava, pagou, investiu. Sabe, o que nós precisamos é ser amigo, gente boa. A gente precisa ser crente, gente boa, amigo. Amigo que dá risada, amigo que conversa, amigo que está junto, mas que vive em santidade. Não estou falando que é para a gente compactuar com as coisas, mas é para a gente ser legal, para ser gente boa, que a pessoa fala o seguinte, olha, você é tão legal que eu vou até ouvir o que você vai me falar. Eu estava outro dia agora de férias, eu fui fazer um passeio de barco. Foi legal. Fui fazer um passeio de barco lá e tal, em alto mar, nas ilhas ali perto de Joinville, ali na Barra do Sul. E aí eu estava lá e tal, e o começo ainda foi uma aventura, depois a gente mergulhou, foi muito gostoso, muito divertido. Na volta eu já estava ali perto da cabine dos marinheiros lá, né, dos pilotos. E aí eu começo a puxar o assunto. E aí, como é que vocês estão? Vocês são aqui da Barra do Sul? Não, e tal, sou de Joinville, você trabalhava com o quê? Mas você gosta dessa vida de barqueiro? Quantas viagens você faz por dia? E, rapaz, ficamos conversando lá com os caras, com os capitão lá. E eram 2. Ficamos batendo um papo e conversando sobre um monte de coisa. E tal, falando da profissão, e falando que na época boa era agora, que depois durante o ano. E aí o rapaz falou assim, essa época é horrível. Falei, mas por quê? Porque os mercados são lotados, a gente gosta de tranquilidade aqui. O pessoal conhece a Barra do Sul, sabe como é que é, né? O pessoal é bem tranquilão, né? A Eliana tem casa lá também. E aí estava conversando, de repente, no meio da conversa, indo lá embora. A conversa estava indo. Ele pergunta, e você faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Você é pastor? Tal. Minha esposa é da igreja, da assembleia e tal, e foi, papo vai, papo vem. Eu comecei a falar, falei, olha, você tem acompanhado a tua esposa? Seria legal, é importante. O barco estava quase chegando. E aí, naquele papo e tal, falei, olha, deixa eu orar pela vida de vocês. Orei pela vida deles, encorajei eles a acompanharem a esposa, a estarem juntos. Desci do barco e fui embora. Agora, já imaginou se eu chego lá, nem começo a falar um monte de coisa, o cara não ia nem querer me ouvir. Falar, o que é esse mata aqui? Eu vou jogar ele dentro do mar para os peixes comer esse trem. É claro que às vezes a gente dá umas bolas fora, assim, umas coisas meio, umas pisadas, fora assim do prumo, mas a gente vai aprendendo que nós precisamos criar pontes. A sermos pessoas bacanas que conversem sobre outros assuntos. Às vezes tem lá o teu amigo no trabalho, às vezes o cara está lá, o cara gosta de música, o cara gosta de rock, o cara gosta das músicas dele lá, aquelas coisas que às vezes a gente não gosta. É pagode, é uns negócios meio doidos aí que o pessoal escuta, nada contra se você escutar, meu irmão, por favor. Mas a gente chega lá e começa, às vezes, a falar assim, música do demônio, e falar, e querendo conversar. O cara vai falar assim, deixa eu escutar minha música em paz, xarope. Sai fora. Mas se a gente chega e fala assim, o que você está escutando aí? Cara, poxa, não é isso aí, né? A banda lá e tal. Sabe tocar cavaquinho? Você toca pandeiro? Qual é que é esse negócio? Mas você escutava outra coisa? Não tem mais pagode hoje em dia, você vai puxando, você nem sabe o que você está falando, você só está conversando com o cara. Aí, de repente, ele vai perguntar, e que música você escuta? Aí você fala, olha, eu gosto de uns pagode, uns negócios bem diferentes. Deixa eu te mostrar uma música que eu gosto aqui, um louvor. Isso aqui, cara, quando você estiver meio ruinzinho, você coloca, quero ver. Olha, o pagode você vai chorar por causa da morena. Com os louvores você vai chorar para Deus. O cara vai falar assim, que legal. Eu tenho um lugar que toca uns louvor legal, você não quer ir lá conhecer? Sabe o que eu queria dizer? É claro que a gente vai pensando assim, nem sempre é assim na prática, mas a verdade é que nós precisamos criar pontes. A gente precisa tirar essa barreira que muitas vezes
a própria igreja, os cristãos, eles colocaram. E eu não estou falando que a gente não deve, às vezes, falar, olha, esse caminho aqui seu está te levando para um lugar perigoso. Olha, isso aqui, olha, eu quero te dar um alerta. Mas isso tem que ser gente boa, tem que ser algo bacana, tem que ser algo que a gente possa falar em amor, que eu acredito que Jesus fazia e esses caras fizeram. Olha, a gente vai te levar até Jesus. Você não anda, você está afligido, mas eu vou te levar para Jesus, para o cara que pode dar um jeito na tua vida. Num cara que pode te transformar, te mudar. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar essas pessoas até Jesus. A gente precisa quebrar esse obstáculo da multidão que tem impedido dessa visão errada que eles têm do crente. Dessa visão errada que eles têm muitas vezes nossa. E a gente tem que, sabe, falar o quê? Colocar lá no caderninho de oração. Às vezes a gente coloca assim, Deus, abençoa com o emprego, que é bom. Abençoa com saúde, que é bom também. Mas tem que orar assim, Deus, me faz um cara legal. Tem que colocar, me faz um marido bacana. Me faz um pai, poxa, legal. Transforma o coração, eu quero ser um pai legal. Porque às vezes a gente erra com os nossos filhos e a gente se torna, às vezes, a gente pode correr o risco de se tornar religioso dentro de casa e os nossos filhos vão rejeitar a nossa fé. A gente precisa criar pontes com o coração dos nossos filhos. Sabe como é que eu crio ponte com o Emanuel? Eu finjo que eu sou um dinossauro. Eu boto as mãos assim e finjo que eu sou um T-Rex no meio da casa. Não vou fazer aqui. Fica tranquilo. Mas eu preciso criar uma conexão para que ele brinque comigo. Eu brinco de bonequinho, de carrinho. Com a Elis é outra brincadeira. Com o Pedro já é outros papos, já está amadurecendo. Mas, sabe, a gente não pode perder essa conexão. E às vezes a gente precisa, sabe o quê? Parar de querer colocar coisa na cabeça do nosso filho e comer uma pizza com eles. Assistir, jogar um videogame, não sei. Com a nossa esposa, com o nosso esposo, às vezes a gente está lá tentando, e a gente fala. E aí ele fala o seguinte, olha, essa mulher é tão picuinha que eu não vou na igreja com ela. Mas às vezes a gente precisa mudar. E começar, de formas diferentes, a alcançar o coração. E quebrar as barreiras que as pessoas, ou às vezes nós mesmos criamos. E às vezes a gente precisa orar, Deus, muda o meu coração, me torna alguém legal, me torna alguém que consiga levar a tua mensagem, me torna um amigo que leve as pessoas até o Senhor. Mas a terceira e última barreira que eles venceram, e esse homem venceu, foi a barreira pessoal. Eu vejo que esse homem era uma pessoa afastada de Deus. O Zé provavelmente era alguém pecador, provavelmente não era pecador. Era alguém que vivia na sua sujeira, como um mendigo. Vivia naquele lençol, vivia talvez com vários pensamentos no seu coração, talvez desolado, porque nesse meio a gente se sente às vezes esquecido, invisível, não visto, como foi quando eles chegaram. E ali, então, havia várias barreiras no seu coração, do pecado, que, na verdade, estavam afastando ele de Jesus. Às vezes a gente pensa que esses problemas, eles são os maiores problemas que afastam as pessoas da igreja, que afastam as pessoas de Jesus. Mas o maior problema e a maior barreira que esse texto vai apresentar é o próprio pecado, que afastava aquela pessoa da figura, do poder de Cristo. E muitos hoje também estão afastados e há uma barreira por causa do pecado. O pecado já nos faz inimigos de Deus, já nos afasta de Deus, já nos faz sentirmos culpados. Eu não vou ser bem visto, não, Deus não fala comigo, eu não vou ser bem aceito pelas coisas que eu faço. Eu vivo nessa imundície, então lá não é um lugar para mim. Então o pecado ele já faz com que a gente sempre escolha o mal, sempre vá para longe de Deus. Então o pecado é a maior doença que esse homem tinha. Essa era a verdadeira paralisia, e é o que tem paralisado muitos lá fora, que tem impedido eles de conhecer o amor de Deus, é o próprio pecado que os afasta de Deus. Sabe, às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas, com alguns jovens, eu falo, cara, e eles falam, nossa, eu vou na igreja, eu queria tanto Jesus e tal, quando é que é a célula? Eles se querem, mas o pecado afasta e o pecado consome. Quando você vê, ele está vivendo as coisas desse mundo.
E às vezes ele não consegue. Às vezes ele quer, mas não consegue porque o pecado faz com que ele não se sinta bem, ou faz com que ele escolha as coisas desse mundo. Como diz lá, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero que eu vi, já fiz. Então o pecado faz muitas vezes isso e impede as pessoas de conhecerem o amor de Deus. E esses homens, por causa da fé, quando eles apresentam Jesus, o maior problema daquele homem foi resolvido primeiro. Jesus olha para aquele homem e diz, para os amigos, vê a fé. Aquele homem era paralítico, sujo, é descido por um telhado que não pode andar. E Jesus olha para ele e fala, os teus pecados são perdoados. Sabe o que nossa família, os teus filhos, teu esposo, esposa, teu amigo do trabalho, você que está aqui nessa noite, você que está me assistindo, precisa, a maior necessidade nossa é escutar de Jesus. Filho, os teus pecados são perdoados. É escutar o perdão de Deus. É escutar que Deus tem perdão para nós, mesmo que a gente saia daqui doente. Mas a gente vai sair com o nosso espírito andando para o céu. A gente vai sair daqui da nossa alma andando. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, pastor, vai lá orar no leito do hospital e tal. Eu já contei, né, até que às vezes não sei, porque às vezes eu vou e Deus recolhe. E é verdade, eu falo isso, mas por um lado bom. Mas eu vou lá, mas... Queridos, às vezes Deus vai recolher, mas a gente vai apresentar a cura da alma, que é a salvação. A gente vai falar, olha, Jesus, se você confessar Jesus, se você crer que Jesus morreu na cruz, você tem um encontro com Ele, você tem uma garantia, um selo, uma verdade. Mesmo que aqui não se resolva, mas na eternidade está resolvido. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente pede o seguinte, que fulano seja curado, mas o que a gente tem que pedir é, Senhor, salva aquela pessoa. Transforma aquele coração, alcança aquela alma, que ela escute do Senhor, que ela é perdoada, que ela é amada por Ti. Jesus precisa. E sabe, queridos, as pessoas precisam ouvir disso de Deus. A gente precisa levar as pessoas para um Jesus que perdoa, para um Jesus que ama, para um Jesus que derrama graça. Eu estava, alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, no Líbano. Eu estava fazendo uma visita para um sírio, e o sírio chegou e ele falou o seguinte. Falou para a equipe, né? Falou, olha, a gente falou de Jesus, do amor de Jesus. Falou, olha, eu não conheço esse amor. Jesus jamais vai me perdoar. A gente estava em outra nação, um jovem. Eu falei, mas por que não? Falou, porque eu fiz coisas horríveis. Ele era do exército sírio. Eu falei, mas Jesus te perdoa. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu matei gente inocente. Eu falei, não, mas Jesus te perdoa. Não, você não está entendendo. Pessoas foram ajoelhadas na minha frente e o comandante mandou que eu executasse elas com um tiro na cabeça. Eu vi pessoas morrendo, eu matei. Jesus jamais vai perdoar isso. E a gente olhou para ele e falou, olha, Jesus te perdoa. E falamos do amor e do perdão de Deus. Naquela semana, depois daquela conversa, ele foi na igreja. Ele até me deu uma pulseirinha depois. Mas sabe que aquele homem precisava ouvir do outro lado do mundo? Não era que a guerra ia passar, que a casa dele ia ser reconstruída, que talvez ele ia ter um emprego, e talvez as coisas dessem bom, e tudo mais, que a Al-Qaeda e o Talibã e o Estado Islâmico iam embora. Não era isso. Era que ele era perdoado por Deus. Sabe, às vezes, você está aqui nessa noite e você precisa escutar isso do Senhor. Você se sente paralisado, você se sente afastado de Deus. E Deus nos traz num lugar como esse para dizer, eu perdoo os teus pecados. Eu perdoo vocês. Sabe, queridos, o que a gente precisa aprender é quebrar essa barreira do nosso coração e levar levar as pessoas até Jesus para que elas encontrem o perdão de Deus. Para que elas encontrem essas palavras, para que elas encontrem a graça e elas possam ser alcançadas por esse amor. E sabe o que acontece? Quando Deus derrama graça, as pessoas, os fariseus ficaram questionando, ele não é Deus coisa nenhuma, o que ele está fazendo aí? Não pode, só Deus perdoa quem ele acha que é. E aí Jesus, sabendo no coração, falou assim, então só para confirmar que eu sou Deus e eu tenho poder, levanta e anda. E aquele homem levantou, aqueles amigos deram um pulo naquele telhado, ainda bem que não caiu. E eles ficaram felizes e todo mundo começou a aplaudir, a glorificar Deus. Ele pegou aquela maca e saiu dando glórias. Sabe, queridos, o que Deus faz? Ele muda a nossa vida.
A gente precisa levar pessoas para um Jesus que muda histórias. O nosso Deus transforma. E a fé faz com que a gente creia que Ele pode mudar a minha vida. E Ele pode mudar a vida dos meus amigos, da minha família, dos meus filhos, da minha casa. Então eu quebro as barreiras mediante a fé para levar as pessoas até Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus derrubou todas as barreiras. Jesus é o bom amigo que quebrou as barreiras e construiu um bom e vivo caminho, o caminho para o Pai. Jesus é aquele que nos fez um caminho para chegarmos até Deus. Jesus é o nosso melhor amigo, e a palavra de Deus vai dizer que é aquele que dá a vida pelo seu amigo, esse sim o ama, esse é o verdadeiro amigo, aquele que dá a sua vida. E Jesus é o nosso amigo. O nosso amigo que pega na nossa maca, que nos leva, que nos perdoa, que nos cura, que criou um vivo caminho, que quebrou as barreiras do pecado, as barreiras da maldição, as barreiras que impediam a gente de se relacionar com Deus. O véu foi rasgado e nós podemos agora chegar face a face com Jesus para ouvir: os teus pecados são perdoados. Vai, pega a tua maca e vai embora porque eu te curei. Então assim Deus vai fazendo a obra dele na nossa vida. Jesus é o nosso grande amigo. E nós, às vezes, precisamos ser carregados por Jesus. Às vezes você olha e fala assim: pastor, mas eu não tenho amigo nenhum. Eu quero te dizer que Jesus é o teu maior amigo, que quebrou todas as barreiras para te carregar. E Ele te trouxe até aqui hoje para mudar a tua história, para que você escute que você é perdoado e você possa ser curado no teu coração em nome de Jesus. Sabe, queridos, talvez você tenha pessoas na tua casa que precisam conhecer esse amor. Talvez você tenha pessoas no teu trabalho, colegas, que precisam de Jesus. E nós fomos chamados a orar e a levar essas pessoas até esse Jesus que perdoa, que cura e transforma vidas. Quem são as pessoas que vieram no teu coração ao longo dessa mensagem? Talvez foi você mesmo. Talvez Deus te trouxe pessoas. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. E eu queria, nesse momento, te convidar a você ficar de pé no teu lugar.